Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante da opinião dos outros? Quantas vezes acreditou que precisava ser aceito, elogiado, validado, para só então se sentir digno de valor? A verdade é que, desde cedo, fomos condicionados a buscar fora o que sempre deveria estar dentro. Vivemos em função de olhares, de palavras que nem sempre vêm e de expectativas que nunca se cumprem. E nesse processo silencioso, esquecemos de algo essencial: o respeito por nós mesmos. Mas o estoicismo nos alerta. O verdadeiro amor próprio não é uma emoção passageira, nem um exercício de autoestima artificial. Ele não depende de elogios, nem de reconhecimento, nem de aplausos. Ele nasce da força interior de quem vive em acordo com a razão e não se deixa escravizar por nada externo. E aqui está a questão que poucos ousam encarar. Será que você realmente se ama? Ou será que apenas vive como um reflexo do que os outros pensam de você? Hoje vamos juntos desvendar esse enigma. O que é de fato o amor próprio segundo a filosofia estoica? E por que ele pode ser a chave para nunca mais se perder em meio às opiniões do mundo? Você já parou para pensar quantas decisões da sua vida foram moldadas apenas pelo medo de decepcionar alguém? E se eu te dissesse que, para os estoicos, depender da aprovação dos outros é a forma mais sutil de escravidão? Quem não se respeita, inevitavelmente acaba sendo governado por qualquer voz externa. Para os estoicos, amor próprio não era um luxo reservado aos privilegiados, nem uma ideia abstrata de autoaceitação. Era uma exigência racional, um dever inegociável. Não se tratava de olhar no espelho e repetir frases de incentivo, nem de buscar sensações passageiras de bem-estar. Para eles, amar a si mesmo significava viver em acordo com aquilo que temos de mais essencial: a razão, a virtude e a coragem de não se trair. O amor próprio para um estoico não é sentimentalismo, é disciplina, é a capacidade de se manter íntegro quando tudo ao redor tenta corromper. É não vender sua dignidade em troca de elogios fáceis. É recusar a troca do que é eterno pelo que é efêmero. E aqui surge uma reflexão incômoda. Quantas vezes nós confundimos amor próprio com vaidade? Quantas vezes acreditamos que nos amamos, quando na verdade apenas nos enfeitamos para parecer dignos diante dos outros? Para o estoico, isso não é amor. Isso é ilusão. O verdadeiro amor próprio não nasce da aprovação externa, mas do compromisso silencioso que você tem consigo mesmo. Compromisso de ser fiel à sua essência, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o mundo tenta te empurrar para longe de quem você realmente é. Mas como praticar isso em um mundo que insiste em nos comparar, medir e diminuir? Como cultivar um amor próprio que não seja vaidade, mas fortaleza? E se a maior prova de amor próprio fosse simplesmente não se trair? Amor próprio, na visão estoica, não é se exaltar, é não se abandonar. A coragem de amar a si mesmo começa na coragem de não viver contra a própria razão. Bom, até aqui, entendemos que para os estoicos o amor próprio não era um simples sentimento, mas uma postura de vida, uma coragem silenciosa de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando o mundo parece conspirar contra isso. Mas aí surge uma questão inevitável: como esse amor próprio se manifesta na prática do pensamento estoico? Quais são os pilares que sustentam essa força interior que nenhuma humilhação, nenhuma opinião e nenhum fracasso conseguem destruir? É exatamente isso que vamos desvendar agora. Vamos mergulhar nos fundamentos mais profundos da filosofia estoica para compreender como o verdadeiro amor por si mesmo se revela, não em palavras, mas em princípios que podem transformar a forma como você se enxerga e a forma como você enfrenta o mundo. Princípio número 1.
Amor próprio como autossuficiência interior. O estoico entende que sua dignidade não pode depender do acaso. Nem riqueza, nem status, nem elogios, nem mesmo o afeto alheio. Tudo isso é instável, efêmero, sujeito a desaparecer de um momento para o outro. E quem coloca sua autoestima na dependência dessas coisas está sempre em risco. Basta perder um cargo, um relacionamento ou a aprovação de alguém, para perder também a si mesmo. Mas o estoico enxerga além. O verdadeiro amor próprio não nasce do que o mundo entrega, mas do que você é capaz de sustentar em silêncio, quando tudo ao redor desmorona. Amar a si mesmo, nessa visão, é compreender que a única base sólida da existência é a virtude. Somente aquilo que depende da sua razão e da sua conduta está sob o seu domínio. Tudo o mais é instável, e quem se apoia no instável inevitavelmente se perde. Pense nisso. Quantas vezes você já negociou sua paz em troca de uma palavra de aprovação? Quantas vezes acreditou que só teria valor se fosse reconhecido? O estoico chamaria isso de ilusão perigosa. Porque o verdadeiro amor próprio nasce quando você se basta, quando entende que não precisa de migalhas de aceitação para confirmar a sua dignidade. E aqui está a verdade dura, mas libertadora. Você se ama de verdade quando não vende sua alma em troca daquilo que o mundo pode tirar de você. Porque tudo o que pode ser retirado não é realmente seu. O que permanece, quando todo o resto desaparece, é o que realmente define o seu valor. Será que o que você chama de amor próprio não é apenas dependência disfarçada? Quem é você quando todos os aplausos cessam? Quem precisa constantemente da validação dos outros não se ama, apenas se aluga. Autossuficiência não é solidão, é liberdade. E só quem é livre pode se amar verdadeiramente. Princípio número 2. Autodisciplina como respeito por si mesmo. Amar a si mesmo, na visão estoica, não é ceder a cada impulso, não é satisfazer todo desejo imediato. Pelo contrário, é ter coragem de se governar. O homem que não se controla é prisioneiro de suas paixões. Pode parecer livre, mas é escravo de tudo aquilo que deseja. Já o homem que se disciplina pode parecer limitado aos olhos do mundo, mas dentro de si carrega algo que ninguém pode roubar: a verdadeira liberdade. E é aqui que os estoicos nos desafiam. Será que você realmente se ama quando se permite que cada vício, cada desejo, cada impulso decida em seu lugar? Quem se abandona à tirania dos instintos não demonstra amor próprio, mas negligência. Porque o respeito por si mesmo exige comando, não rendição. A autodisciplina, para o estoico, não é um castigo, é uma coroa. É a marca de quem se valoriza tanto que se recusa a viver acorrentado ao que é baixo, ao que é vulgar, ao que é passageiro. Pense nisso. De que adianta conquistar o mundo lá fora se você não consegue governar a si mesmo por dentro? Quem não se governa é como uma cidade sem muralhas, vulnerável, frágil, sempre à mercê de qualquer ataque. Mas quem ergue dentro de si as muralhas da disciplina se torna inabalável. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar. Só quem se disciplina pode se respeitar. Só quem se respeita pode se amar. E só quem se ama de verdade é realmente livre. Você está governando a si mesmo ou está sendo governado pelos seus desejos? O que é mais valioso, satisfazer o agora ou conquistar a si mesmo para sempre? A pior escravidão é aquela em que você é dominado por si mesmo. Autodisciplina não é renúncia, é prova de respeito por quem você é. Princípio número 3. Não ser escravo da opinião alheia. Epicteto dizia que se você busca ser amado por todos, você será escravo de todos. E essa é uma das verdades mais duras do estoicismo,
Quem vive da opinião alheia perde a si mesmo, porque ao depender da aprovação externa, você se transforma em um reflexo do desejo dos outros. Se te aplaudem, você se sente vivo. Se te ignoram, você se sente vazio. Mas pergunte a si mesmo: isso é amor próprio ou isso é servidão? O estoico nos alerta que o verdadeiro amor próprio não pode estar nas mãos de quem pode aplaudir hoje e desprezar amanhã. O único amor próprio sólido é aquele que se basta em sua retidão, em sua consciência limpa, em sua fidelidade ao que é certo, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. E aqui está o paradoxo. Quando você não precisa mais da aprovação de ninguém, você finalmente se torna digno do respeito de todos. Mas, quando vive em busca de agradar, perde até o pouco respeito que tem por si mesmo. Pense nisso. Quantas vezes você se calou por medo do julgamento? Quantas vezes vestiu máscaras apenas para caber em lugares que não mereciam você? O estoico diria que nesse momento você não está vivendo, você está se traindo. O amor próprio verdadeiro começa quando você entende que sua dignidade não pode ser decidida por aplausos ou críticas. Porque quem depende da opinião dos outros jamais é livre. E quem não é livre jamais poderá se amar de verdade. Você tem vivido como quem se respeita ou como quem apenas teme ser rejeitado? Sua vida está sendo guiada pela sua razão ou pelas expectativas dos outros? O amor próprio estoico não nasce dos aplausos. Ele nasce da coragem de permanecer fiel a si mesmo no silêncio. Princípio número 4. Amor próprio como alinhamento com a natureza racional. Para os estoicos, cada ser humano carrega dentro de si algo sagrado, a razão. Não uma razão fria, mecânica, mas uma centelha do próprio cosmos. Um fragmento da ordem que sustenta o universo. Amar a si mesmo, portanto, não é apenas se respeitar. É honrar essa centelha interior. É viver em harmonia com a sua verdadeira natureza, racional, lúcida, capaz de distinguir o que é certo do que é apenas conveniente. E aqui está uma verdade incômoda. Quem se entrega às paixões descontroladas, quem se deixa arrastar pelos impulsos, não apenas perde o controle, mas perde a si mesmo. É como apagar voluntariamente a chama que o torna humano. É trocar a grandeza da razão pela prisão da irracionalidade. O estoico entende que o maior ato de desamor é viver contra a própria essência. Porque quando você age em contradição com a sua natureza racional, você está traindo a si mesmo no nível mais profundo. Pense nisso. Quantas vezes você já tomou decisões que sabia serem contrárias à sua consciência, apenas para satisfazer um desejo momentâneo? Quantas vezes calou a voz da razão dentro de si, escolhendo o caminho mais fácil, mas não o mais digno? Cada uma dessas vezes não é apenas um erro, é uma forma de desamor. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você escolhe a virtude, mesmo quando é difícil, você está dizendo a si mesmo a seguinte frase: eu me respeito. E esse é o verdadeiro amor próprio estoico. O amor que nasce da fidelidade à sua própria essência, e não da rendição às paixões que querem te escravizar. Você tem sido fiel à sua verdadeira natureza, ou tem vivido em guerra contra ela? Quem trai a razão dentro de si, trai o próprio amor por si mesmo. Amar-se, na visão estoica, é obedecer à sua essência mais alta, a razão. O verdadeiro desamor não é o que vem de fora, é quando você abandona a si mesmo por dentro. E se você está gostando deste vídeo, antes de seguirmos para a próxima reflexão,
Quero te pedir para que deixe seu like e inscreva-se no canal, porque além de estar apoiando este trabalho, você também estará garantindo que receberá os próximos conteúdos, que podem transformar sua maneira de viver e se posicionar no mundo. Garanta agora que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Isso pode fazer toda a diferença em sua vida. Princípio número 5. Amor próprio como imunidade contra a humilhação. Quem não tem amor próprio vive vulnerável. Cada palavra ofensiva se torna um golpe, cada olhar de desprezo uma ferida. A ausência de alto valor faz com que qualquer crítica se transforme em veneno, mas o estoico nos revela algo desconcertante. A humilhação só existe quando você aceita. Ninguém pode te rebaixar se você não se coloca abaixo. Nenhuma ofensa tem poder sobre você, a não ser que você entregue a ela o poder de te ferir. O verdadeiro amor próprio constrói uma fortaleza interior. Não é uma muralha de orgulho, mas de dignidade. O mundo pode tentar te ofender, pode lançar palavras contra você, pode até te rejeitar, mas jamais conseguirá arruinar quem se mantém fiel ao próprio valor. Epicteto dizia que as opiniões dos outros não são mais do que ecos, e só nos ferem se decidirmos ouvi-los como verdades, acreditando. Assim, quando você se mantém firme na consciência de quem é, insultos perdem a força, críticas se tornam ruídos, e o desprezo alheio se dissolve no ar como poeira sem peso. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu humilhado, não porque realmente perdeu algo, mas porque acreditou nas palavras que jogaram contra você? O estoico diria que, nesse momento, não foi o outro que te diminuiu. Foi você quem entregou sua dignidade. E aqui está a revelação que muda tudo. O amor próprio é a única armadura que torna a humilhação impossível. Porque ninguém pode roubar o que você não entrega. E ninguém pode ferir a dignidade de quem não abre mão dela. Humilhação só fere quem já abriu mão de sua própria dignidade. Quantas vezes você acreditou em ofensas que não diziam nada sobre você? Se ninguém pode roubar sua dignidade, por que você insiste em entregá-la? A ofensa é uma pedra lançada, mas só te atinge se você a carrega. A verdadeira imunidade não está em silenciar o mundo, mas em não se deixar ferir por ele. Princípio número 6. Amor próprio como cultivo da excelência. Para os estoicos, o amor próprio não se mede em elogios nem em conquistas externas, mas em algo muito mais profundo, na virtude. Eles chamavam isso de arete, a excelência moral. Amar a si mesmo, portanto, não é se afundar em prazeres momentâneos, nem buscar aprovação passageira, mas escolher, dia após dia, ser um pouco mais justo, um pouco mais sábio, um pouco mais forte. É medir sua vida não pelo que o mundo aplaude, mas pelo que sua consciência aprova. Imagine a serenidade de alguém que, ao fim de cada dia, pode se perguntar: hoje vivi de acordo com a minha razão? Hoje fui fiel aos meus princípios? Hoje me tornei um ser humano melhor do que ontem? Esse é o verdadeiro espelho do amor próprio. Não o reflexo que os outros projetam sobre você, mas o reflexo silencioso de uma consciência tranquila. E aqui está o segredo que poucos percebem. Quando você busca a excelência interior, o reconhecimento externo perde valor. Porque a maior glória não está em ser aplaudido, mas em não ter nada a esconder de si mesmo. E nesse ponto, o estoico descobre uma liberdade absoluta, a de viver sem precisar da aprovação de ninguém, porque o progresso mais precioso é invisível aos olhos do mundo, mas inegociável aos olhos da própria alma. Amar-se, então, é ter coragem de se cobrar grandeza, não por vaidade, mas por dever consigo mesmo. É transformar cada ato em um degrau de ascensão moral. E quando você entende isso, você percebe que
Ninguém pode te dar mais valor do que você já pode conquistar pelo cultivo da própria virtude. Você mede seu valor pelo olhar dos outros ou pela grandeza das suas próprias ações? O verdadeiro progresso não faz barulho, mas constrói raízes profundas. Amor próprio é a coragem de se tornar maior do que suas próprias fraquezas. O estoico não busca ser perfeito, ele busca ser melhor do que foi ontem. Até aqui, vimos que o amor próprio para os estoicos não é vaidade nem orgulho, é fundamento, é força interior. Mas teoria sem prática é como uma lâmpada apagada. Tem forma, mas não ilumina nada. É por isso que os sábios não se contentavam somente em falar sobre a virtude. Eles a treinavam diariamente, praticando como quem afia uma espada. Pois sabiam que diante das batalhas da vida, não basta ter belas ideias, é preciso ter músculos da alma. E é exatamente agora que chegamos ao ponto decisivo. Como cultivar na rotina esse amor próprio inabalável? Quais são os exercícios capazes de transformar filosofia em carne, pensamento em hábito e hábito em caráter? Prepare-se, porque as práticas que você vai conhecer a seguir não são simples conselhos, são disciplinas. E se levadas a sério, podem redefinir completamente a forma como você se enxerga e como enfrenta o olhar do mundo. Prática número 1. Auto-observação diária. Os estoicos acreditavam que ninguém pode se amar de verdade se não aprender a se observar. E a prática mais simples, mas também mais transformadora, é o exame diário. Ao final de cada dia, faça silêncio dentro de si e pergunte-se: hoje eu agi como alguém que se respeita? Ou traí a mim mesmo em busca de aprovação? Essa não é uma pergunta qualquer, é um espelho. É a chance de olhar para suas ações nuas, sem máscaras, sem desculpas. Muitas vezes, você perceberá que por medo de desagradar, deixou que outros decidissem por você. Outras vezes, notará que agiu com firmeza e saiu maior do que entrou. Esse hábito, repetido todos os dias, cria uma clareza interior que ninguém pode roubar, porque amar a si mesmo exige vigilância. É muito fácil se perder em meio às vozes do mundo, mas impossível se perder quando a sua própria consciência é sua guia. Os estoicos nos lembram que quem não se observa vive adormecido, mas quem se observa desperta para sua verdadeira dignidade. Se você se perguntasse hoje, agora, se realmente se respeitou em cada escolha que fez, teria coragem de encarar sua própria resposta? Prática número 2. O limite do desejo. Para os estoicos, o amor próprio não floresce quando você tem tudo o que deseja, mas quando aprende a não desejar o que não depende de você. Repare, sempre que você sofre por não ser elogiado, por não ser visto, por não ser reconhecido, você entrega sua alma de bandeja ao olhar alheio. É como se sua dignidade fosse moeda de troca no mercado da aprovação. O estoico, porém, treina o coração para não ser escravo. Ele aprende a se alegrar quando recebe elogios, mas não se embriaga com eles. Percebe a diferença? Ele aprende a ouvir críticas, mas não se deixa despedaçar por elas. Porque ele sabe que nenhum aplauso e nenhuma ofensa podem tocar o que é mais íntimo nele: sua virtude, sua integridade e sua retidão. E esse treino exige disciplina. É uma vigilância constante. Cada vez que você resiste ao impulso de buscar validação, você fortalece uma muralha invisível dentro de si. E pouco a pouco, percebe que o mundo já não tem poder de definir seu valor. Você percebe quantas vezes ao longo do dia entrega sua paz nas mãos de quem não deveria ter poder algum sobre ela. Prática número 3. A escolha da companhia interior. Há uma verdade que poucos percebem. A voz que mais te acompanha não é a de seus amigos,
nem a de seus inimigos, mas é a sua própria voz. É com ela que você desperta e é com ela que adormece. É ela que pode te erguer em silêncio ou te destruir quando ninguém mais vê. Os estoicos alertavam dizendo: cuide mais do diálogo que você tem consigo mesmo do que das vozes que vêm de fora. Porque de que adianta ser respeitado pelo mundo se dentro da sua mente você é o seu maior carrasco? Cada pensamento que você repete, cada frase que você se permite ouvir de si mesmo é como uma semente plantada no solo da alma. Se essa semente é de desprezo, nasce a insegurança. Se é de comparação, nasce a inveja. Mas se é de retidão, nasce a fortaleza. Amar a si mesmo, então, começa aqui, em não tolerar dentro da própria mente aquilo que você não aceitaria de um estranho. A crítica cruel, o julgamento injusto, a condenação sem perdão, nada disso deve ter abrigo no seu interior. Imagine que você é guardião de um templo. Esse templo é sua mente. Você deixaria qualquer um entrar com insultos e sujeira? Se não, por que permitir que sua própria voz faça isso com você todos os dias? Se a sua mente fosse uma casa, você se sentiria em paz vivendo dentro dela ou ela se tornou uma prisão construída por você mesmo? Prática número 4. O exercício da indiferença seletiva. Existe uma armadilha em que quase todos caem. Acreditar que precisam reagir a tudo. Uma palavra atravessada, uma crítica injusta, um olhar torto. E lá estamos nós, gastando nossa energia e tempo, tentando provar algo, tentando defender o indefensável. Mas o sábio não se deixa arrastar por cada vento que sopra. Os estoicos diziam que o amor próprio não se mede pelo quanto você enfrenta, mas pelo quanto você sabe ignorar. Nem toda crítica merece resposta, nem toda provocação merece sua atenção. Reagir a tudo é ser escravo de todos. Escolher o silêncio, quando a alma pede barulho, é uma excelente prova de força. O mundo vai testar você, por diversas vezes. Vão tentar te ofender, te diminuir, te provocar, mas lembre-se sempre que a verdadeira humilhação não está no que te dizem, mas está em acreditar que você precisa responder. O silêncio, muitas vezes, é a forma mais alta de dignidade. Amar a si mesmo, então, é praticar a indiferença seletiva, aprender a distinguir entre o que é essencial e o que é apenas ruído, porque quando você escolhe ignorar o supérfluo, você está atendendo e escolhendo a si mesmo. Nem toda batalha merece a sua espada. Às vezes, a maior vitória é simplesmente não lutar. Quantas vezes você perdeu a paz por se envolver em guerras que não precisavam de você? Prática número 5. O diário da razão. Há algo quase sagrado em escrever para si mesmo, e os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, imperador de Roma, escrevia todas as noites, não para ser lido, não para deixar herança, mas para se lembrar de quem era. O diário não era uma confissão para o mundo, era um espelho da alma. Quando você escreve suas decisões, seus erros, seus acertos, algo muda dentro de você. As palavras no papel tornam-se testemunhas do seu caráter. E diante desse testemunho, não há como se enganar. O diário é um tribunal silencioso, onde você é ao mesmo tempo réu e juiz. Mas ao contrário de um castigo, esse tribunal é uma libertação, porque cada frase escrita é um compromisso com a sua própria dignidade. Você passa a viver com mais consciência, com mais clareza, com mais verdade. Amor próprio, então, não é apenas se olhar no espelho e se aceitar. É também escrever a própria história e ter orgulho dela. É deixar registrado, mesmo que ninguém leia, que você não traiu a si mesmo. Escrever é erguer uma fortaleza invisível em torno da própria alma. Se hoje você tivesse que escrever uma frase que resumisse quem você foi,
você teria orgulho de lê-la amanhã? Prática número 6. Contemplação da mortalidade. Há uma verdade que todos preferem esquecer, mas que os estoicos faziam questão de lembrar todos os dias. Nós vamos morrer. Não sabemos quando, não sabemos como, mas sabemos que o tempo é curto. Muitos veem nisso pessimismo, mas para o estoico é exatamente o contrário. Memento mori, ou contemplação da mortalidade, é o chamado à vida autêntica. Porque, quando você se recorda da brevidade da existência, descobre que viver para agradar os outros é o mais cruel dos desperdícios. Cada vez que você se molda ao olhar alheio, você se perde de si mesmo. E o tempo, implacável, não devolve aquilo que foi gasto. Pense nisso. Quando o último dia chegar, o que você terá para apresentar a si mesmo? Uma vida vivida em máscaras? Ou a coragem de ter sido fiel à sua verdade, mesmo quando o mundo inteiro esperava outra coisa? Contemplação da morte não é sobre morte, é sobre intensidade, é sobre a urgência de viver sem trair a própria alma. Porque a maior tragédia não é a de morrer, mas é a de nunca ter vivido de verdade. O tempo passa, e cada vez que você vive para agradar os outros, você morre para si mesmo. Se hoje fosse o seu último dia, você teria orgulho do que fez com o tempo que recebeu? Agora que percorremos este caminho, talvez você já tenha percebido uma verdade incômoda. A maioria das pessoas passa a vida inteira se preocupando em ser aceita, mas quase nunca se preocupa em se aceitar. Correm atrás de reconhecimento público, mas esquecem de conquistar o respeito mais essencial, o respeito diante do próprio espelho. O amor próprio, na visão estoica, não é um estado emocional que aparece de vez em quando. É uma escolha radical e diária. É decidir viver de acordo com a virtude, mesmo que ninguém esteja olhando. É preferir a dignidade ao aplauso e a verdade interior às máscaras do mundo. Porque no fim, todo elogio se apaga, toda crítica se dissolve e toda plateia vai embora. Mas você permanece consigo mesmo. E é aí que a grande questão se ergue diante de você, como um espelho que não pode ser quebrado. Quem é você quando o barulho do mundo se cala? Você já está vivendo com amor próprio estoico, ou ainda continua mendigando aprovação nas mãos de quem nunca poderá te dar paz? Lembre-se, ninguém pode roubar sua integridade, a menos que você a entregue. O verdadeiro amor próprio é um pacto silencioso com a sua alma, e só quem o honra pode atravessar a vida sem se perder de si mesmo. Se esta mensagem gerou um eco dentro de você, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa se libertar das correntes da aprovação alheia e escreva nos comentários: qual é para você a maior prova de amor próprio? Vou ler e responder cada comentário com atenção. O estoicismo é um oceano vasto de sabedoria e este canal é um espaço para explorá-lo juntos. Então, inscreva-se, ative o sininho e permaneça aqui conosco, porque cada reflexão que você escolhe ouvir aqui é também um lembrete silencioso de que sua vida não precisa ser guiada pelas vozes de fora, mas pela firmeza que nasce dentro de você. Não siga o barulho da multidão. Siga a voz que nasce da sua própria alma. O resto é silêncio. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.